Queridos, eu quero falar para vocês hoje, nós estamos iniciando um ano que eu creio que vai ser de grandes conquistas para mim e para você, amém? Para todos nós. Mas como conquistar? Né? Eu vi ali a programação dos jovens e tudo, programação da igreja, tudo muito bonito ali. Mas como conquistar isso no nosso dia a dia? Como conquistar isso nas células? Como conquistar isso no nosso trabalho? Como conquistar isso na nossa família, na nossa casa? Eu sei, irmãos, que não é uma coisa muito simples. Não é fácil não. Mas eu sei que Deus quer te levar a conquistar coisas maiores do que você já conquistou no ano passado, neste ano. Amém? Maiores. Talvez você fale assim, pastor, mas eu já passei por tanta dificuldade. Como o Senhor diz que eu vou conquistar coisas maiores? Mas eu quero te falar que Deus, quando olha para você, Ele olha com o coração, com um olhar assim muito amoroso. E Ele quer te dar a vitória para o bem seu, para o bem daqueles que estão ao seu lado. Eu quero falar hoje sobre onde e como buscar a verdade. Onde e como buscar a verdade. Queridos, eu fui no dicionário ler lá sobre verdade, porque às vezes fala em verdade e tal, e será o que é verdade? O que é verdade? Vocês que estudam aí, o que é verdade? Né? Eu fui lá, falei, vou ler um pouquinho essa palavra, verdade. Então preste atenção, você que está estudando, você já deve ter lido sobre isso, né? Mas verdade diz assim, no dicionário diz conformidade com a realidade. Conformidade com a realidade. Outra coisa é veracidade. Coisas verdadeiras, ou coisa verdadeira. Exatidão. Sinceridade. Representação de realidade da natureza. Está lá no dicionário. Todos vocês têm dicionário, pode ler. Agora eu te pergunto, qual a diferença disso para a igreja? Nenhuma. Tudo que está lá no dicionário precisa acontecer na igreja. A verdade, a sinceridade, as coisas verdadeiras tem que ser conforme a nossa realidade, não tem que inventar. Tem gente que inventa aí. Tem gente que inventa idade, inventa número, tem gente que inventa um monte de coisa. Deus não está preocupado com as coisas que você inventa, Deus está preocupado com a realidade do seu coração, do nosso coração. E Ele quer nos abençoar dentro dessa realidade. Não adianta nós inventarmos coisas maiores do que nós vamos poder conquistar. Não adianta você fazer projeto além daquilo que você pode. Deus não vai te abençoar. Deus vai te abençoar através da realidade que você está vivendo e que você pode conquistar. Não adianta você pode comprar um carro de 20 mil e querer comprar um de 40. Você não vai pagar o de 40, você só vai pagar de 20. Mas daí a gente compra e diz, Deus vai abençoar. Deus nem está no teu projeto. Ele está no projeto do de 20 mil, não no de 40. Não adianta a gente sair, irmãos, e fazer um projeto. Eu posso comprar uma casa de 70 mil, daí eu vou lá e compro uma de 100. Mas eu só posso pagar 70. Sabe, tem muita gente fora da realidade. Eu não sei com quem eu estava conversando ontem. Eu não sei porque eu converso com tanta gente. Acho que foi com o Zé Carlos ontem à noite lá em casa. Eles estavam lá em casa. Eu falei, Zé Carlos, você pode escrever. Tenho falado isso muito com o Gerson que faz a administração. Escreve aí, daqui 2, 3 anos, o Brasil vai estar numa crise violenta, igual os outros países lá fora estão hoje. E vai ter muita gente enterrada em dívidas, e não vão poder sair. Porque estão fazendo dívida além daquilo que pode. Estão fazendo empréstimos além daquilo que pode. Estão fazendo negócios além daquilo que pode. É casa, é carro, é isso, é aquilo, né? Não vão pagar.
Porque a hora que der a crise no país, todo mundo vai entrar em crise. E aí, vai pagar como? Não vai ter trabalho para todo mundo. Aí vai acontecer igual lá. Os Estados Unidos hoje estão falidos. O pessoal, né, quem está vindo dos Estados Unidos, falam que muita gente está morando até dentro de carro, porque perderam as casas. E lá não tem chance. Lá perdeu mesmo. Não pagou, vem no outro dia alguém lá, tira você da casa, chaveia lá, você não entra mais. Lá é assim. Tem gente morando dentro dos carros hoje. E escreve, irmãos, aqui no Brasil vai acontecer. Se você não quiser entrar numa crise grande, não faça dívida grande para 5 anos, para 6 anos, para não sei quantos anos, 20 anos, não sei quantos. Não faz, você vai ter problema. Aí você vai dizer que Deus não te abençoou. Não, Deus te abençoou, mas você está fora da realidade. Sabe, queridos? A prestação a gente pode pagar de 300, daí a gente faz de 1.000. Como é que nós vamos pagar de 1.000? Não vamos ter condição de pagar mesmo. Aí Deus é culpado? Não, Deus não é culpado. Você é culpado de fazer um negócio errado. Tem gente que não dá o dízimo porque tem um monte de conta, está tudo errado. Porque primeiro a gente tem que dar o dízimo para depois pagar as contas. Mas a gente faz o contrário, sempre assim, né? Quando a crise vem, primeiro que vai é o dízimo para pagar a conta. Mas Deus aí não tem compromisso com as tuas contas depois. Sabe, queridos, a realidade é uma só, a verdade é uma só. E tem que ser coisa exata, coisa com sinceridade, e tem que estar dentro do projeto de Deus. Senão não vai dar certo. Não vai dar. Quando nós compramos esse terreno aqui, nós não tínhamos dinheiro para comprar, mas eu fiz um negócio dentro do que nós como igreja podíamos pagar. Ah, pastor, você fez uma prestação de 2.500 e na entrada da igreja era 1.300 por aí naquele tempo. Eu falei, eu fiz sabendo que se a igreja não pagasse, eu tinha que pagar. Entendeu? Essa é a diferença. Outra coisa, eu fiz porque eu tinha bens, e os meus bens ficaram lá, porque se a igreja não pagasse, os meus bens iam pagar, não ia ficar devendo. Agora, quantos não fazem conta sem ter bens, sem ter com o que pagar? Irmãos, isso é errado, e Deus não vai te abençoar dessa forma. Tua família vai passar por dificuldade se você faz projeto dessa forma. Abra lá em Salmo 119, que eu falei, pode abrir lá, eu vou ler alguns versículos. Davi está escrevendo esse salmo e ele diz assim no verso 153, não sei, não vai dar para pôr lá, Vanessa? Não dá? Então tá, 153 diz assim: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Primeira coisa, irmão, nós precisamos pensar na lei do Senhor e ter essa lei no nosso coração, ter essa lei escrita na parede da nossa casa, nas geladeiras das irmãs lá, das famílias, ter a lei que é a palavra de Deus escrita em algum lugar para nos lembrar dessa lei. Depois você vai poder, talvez alguns já digam assim, mas depois vem Jesus, mudou tudo. Depois eu vou te mostrar que não mudou não. Eu vou lá para o Novo Testamento. Aí, o verso 154 diz: defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Nós temos uma promessa para nós. Agora é uma promessa segundo a promessa de Deus, não aqueles projetos nossos, não aquelas coisas que nós imaginamos, pensamos e fazemos errado. É segundo a promessa de Deus. Deus tem uma promessa para mim e para você, mas nós precisamos saber que essa promessa está dentro de uma realidade, que é a verdade que está lá no dicionário e está na Bíblia também. Aí você vai lá no verso 158, que eu não vou prolongar muito aqui, diz assim: vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera eu como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Amém? Preste atenção, vou te falar de duas coisas. Eu gosto muito de me informar, por isso que eu tenho assinatura da Veja, eu tenho assinatura de jornal e eu tenho internet.
e de vez em quando da televisão para ver algumas notícias. Mas eu gosto de saber, por exemplo, deu as chuvas lá no Rio e em Minas lá, né, uma chuvarada lá. Vocês acompanharam tudo, mas vocês observaram alguns detalhes? Talvez sim, talvez não. Mas eu vou te falar de um detalhe que eu observo muito. Tinha uma família que viu que ia descer o morro lá. E essa família saiu da casa, tá? E foi lá para a rua e entrou dentro do carro. O que aconteceu com eles? Morreram todos dentro do carro. E a casa, o que aconteceu com a casa? Ficou no lugar, não fez nada. Passou a terra do lado da casa e foi lá embaixo, pegou o carro, morreu um monte de gente, 20 pessoas naquele, né, que ficaram aí. Mas a casa deles não caiu. E daí? Gente, Deus é que sabe tudo. E nós fazemos o nosso projeto, mas Deus tem o dele. E vai acontecer aquilo que Ele quer que aconteça. Independente se é bom, se é ruim, se é crente, se não é crente. Deus vai liberar. Vai acontecer isso lá, vai, acabou. Sábado, gente rica, estavam num transatlântico, né? Sábado, saíram lá do porto, um transatlântico que ninguém disse que ia afundar. E não dizem que não, Marco, eu lembrei de você, né? Aí o transatlântico saiu, rodou 2 horas e pouco, era mais ou menos perto de meia-noite, todo mundo jantando, tudo rico. Aí lá dentro daquele barco é rico, gente do dinheiro. Não sei se Deus está lá no negócio, tá? Eu não sei, talvez tenha algumas pessoas lá que são cristãos, mas se salvaram, talvez morreram, não sei. Não sei os detalhes ainda. Agora, o navio tem tudo de tecnologia para não afundar. Tudo que vocês imaginam está lá naquele navio. Ele é o mais preparado que existe no mundo, era aquele lá. Os outros já são mais simples, aquele era o melhor. O que aconteceu com ele? Bateu numa pedra e está lá deitado, lá, afundou lá. Hoje ainda tinha gente dentro do navio, eles não conseguiam chegar onde estavam as pessoas lá. Hoje, isso foi sábado de madrugada. Queridos, tudo projetado pelo homem, mas talvez não tenha o projeto de Deus. Talvez não tenha a verdade de Deus lá. E as coisas vão acontecer. E não adianta nós reclamarmos, isso é de Deus. E vai acontecer, seja com rico, com pobre, seja no navio, seja no avião, seja não sei onde. Seja no carro, seja na nossa casa. O que importa é que a gente esteja bem. Eu fico imaginando, fazemos contas, ficamos devendo, e de repente a gente morre. E a dívida fica para os outros. Pagarem aquilo que nós fizemos de errado. Que Deus nem estava no projeto. Porque cada um, irmãos, cada um tem que ter consciência do que está fazendo. Consciência do que você está assinando. É você que está assinando. Sabe, queridos, eu me preocupo muito com aquilo que eu assino. Será que eu vou poder cumprir com isso aqui? Ou não? Se eu não posso cumprir, eu não assino. Vocês querem ver uma coisa? Você pode vir do jeito que você estiver desesperado. Eu não vou te emprestar cheque, meu. Eu não empresto cheque para ninguém. Ah, pastor, você é duro de coração. Não, não sou duro. A Bíblia diz que eu não posso fazer isso. Primeiro, como é que eu vou emprestar para uma pessoa que já não tem o seu nome limpo? Porque se ela já está correndo atrás para emprestar de outro, porque ela não tem o nome limpo. Então, se ela não tem o nome dela limpo, ela não tem compromisso com o dela, ela não vai ter com o meu de jeito nenhum. Eu estou tratando de um pastor, estou fazendo discipulado com um pastor, lá de Pinhais. Eu dá dó do homem. Eu comecei a discipular ele agora, esse mês de dezembro. Irmãos, esse homem teve que voltar a trabalhar, porque ele teve dó de uma ovelha, emprestou 6 cheques para essa ovelha afundou o pastor. E a ovelha não está mais na igreja, não pagou ele, e agora ele não tem como pagar, ele vai ter que trabalhar fora para poder pagar a conta.
E o nome ficou sujo do pastor. Então, irmão, não podemos fazer coisas erradas. E eu não posso dar para quem não pode cumprir comigo. Entendeu? Nós já tivemos experiência, eu e o Alex aqui na igreja, de ter que pagar a conta de outros aqui, para o nosso nome não ficar sujo. Tivemos que pagar, nós emprestamos, não nos pagaram, nós tivemos que pagar a conta do outro. Entendeu? Da igreja, graças a Deus, vocês nunca vão ouvir que a Shalom aqui na fazenda deve para ninguém, porque nós não devemos. Muitas vezes nós tiramos do nosso dinheiro, eu e do Alex, para pagar a conta da igreja, mas não ficamos devendo. Queridos, então, às vezes a gente olha aqueles que são infiéis e a gente sente algo dentro de nós. Davi está dizendo isso aqui, sentir desgosto, porque eles não guardam a tua palavra e às vezes a gente vê até eles prosperar. Mas eles começam depois a perder. E quando chegar diante de Deus, eles não vão entrar lá, por causa disso. Agora, nós podemos passar dificuldades, mas se nós continuarmos com a verdade, buscando a verdade, praticando a verdade, um dia nós entraremos. Nós não vamos ficar de fora. E as palavras, no verso 160 diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. As palavras de Deus, elas são verdade desde o princípio, não mudam, não mudam. Sabe por que eu gosto de fazer reuniões com os ministérios aqui? Vou fazer hoje, vou fazer na segunda, vou fazer na terça, porque eu gosto da verdade. Ninguém pode chegar depois diante de mim, da minha liderança, e dizer: pastor, você não falou. Eu falei, está aqui, ó. Eu escrevo o que eu falo. Precisa ser assim. Porque, amados, senão nós vamos errar. E como liderança, nós não podemos errar. Como igreja, eu não posso errar. Então eu tenho que cuidar. Eu tenho os meus filhos aqui, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. Eu tenho agora os meus netos, 3 estão aqui na frente, estão me ouvindo, estão olhando para mim. Eu tenho que ser exemplo agora para esses meninos. Eu preciso falar a verdade e fazer com que a verdade aconteça na minha vida. Como é que eu saio por aí fazendo conta e os meus netos vão ficar sabendo: o avô fez compra lá e não pagou. As contas chegam lá, o avô não pagou. Não posso. Irmãos, não que eu mereça, pela graça, pela misericórdia de Deus, por tudo que vocês imaginam. Eu tenho 60 anos, fiz a semana passada. Eu nunca tive um cheque devolvido dos meus. Mas eu também só tenho cheque de um banco. Também não tenho de vários bancos, porque eu não quero estar pagando taxa por banco nenhum. Eles já têm muito dinheiro. Sabe que nunca devolveu. As minhas filhas estão aí, meus filhos estão aí, não está filmando lá. Nunca viu chegarem na minha casa a cobrar conta de mim. Nunca. Nunca viu. Uma vez veio uma conta dizendo que eu não tinha pago, mas era eu da loja. Eu fui lá e aceitei. A loja tinha errado lá. Eu tinha pago, mas lá não deram baixa. Queridos, a gente precisa ser exemplo. E a verdade precisa fazer parte da nossa vida. Agora vamos lá, né, aqueles que dizem assim: pastor, mas daí veio Jesus e muda tudo, porque aqui que o senhor está é lei, né? Então vai lá em João, vamos lá em João, todos nós em João. Eu quero que você veja o que diz em João sobre a verdade, né? João no capítulo 8. João 8, abra ali a sua Bíblia, em João 8. João 8, lá no primeiro versículo, não, o versículo 31 e 32. Vocês conhecem o 32 principalmente, eu sei que muita gente conhece. O 31 diz assim: Jesus está falando, olha só, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, ele está falando para os judeus, para o povo, uma nação: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Tá? Preste atenção, verdadeiramente somos discípulos de Jesus se permanecemos na palavra dele, tá? Agora, o 32 diz assim: se conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós conhecemos a verdade vai nos libertar do mal. A verdade vai nos tirar, não vai deixar nós entrarmos nas dívidas. A verdade vai nos tirar do caminho do inimigo. A verdade vai nos tirar de
de roubar as coisas de Deus. Tem gente que não dá o dízimo e a oferta e está afundando em conta cada vez mais, porque acha que o dízimo e a oferta está pagando, não vai pagar nada, vai afundar mesmo, porque está sendo contra, está roubando de Deus. A palavra diz que é roubo, irmão, não adianta, não tem outra saída. Roubo é roubo, não tem outra palavra. Se roubamos, vamos pagar pelo roubo, não é verdade? Queridos, a palavra de Deus, ela é tremenda para quem obedece, mas ela é um problema para quem desobedece. Quem desobedece sempre vai passar por dificuldade, por dor. Tem muita gente aí que prega contra o dízimo, ou fala contra o dízimo. Eu peço para você, quando essas pessoas te falar, pergunta como está a vida financeira dele, para você ver. Pergunta. Ou então analisa a vida dele. Às vezes são pessoas que nem têm onde morar, pagam o aluguel, tem um monte de coisa, pagam, devem o carro, um monte de coisa. Por quê? Porque não são verdadeiros, não estão diante da palavra, ainda querem fazer nós entendermos que o dízimo ainda é errado. Eu prefiro, irmãos, não ter talvez o carro que ele tem, que ele está devendo quase tudo, mas eu prefiro ser fiel à palavra de Deus. Amém? Eu prefiro ter um carrinho mais barato, de 20 mil, de 30 mil, mas não estou devendo para ninguém. Eu prefiro morar numa casa mais simples, mas uma casa que eu vou poder pagar a parcela dela, se ela é minha, com tranquilidade. Eu acho, queridos, um absurdo uma pessoa, e eu já tive vários casos. Eu acho um absurdo a pessoa comprar um carro novo para pagar em 60 parcelas sem dar entrada nenhuma. Faça a conta para ver quanto você vai pagar no final dos 60 meses, né, Gerson? É um absurdo, é um roubo, é um assalto. Aí nós vamos lá e compramos, diz Deus me abençoe. Ô pastor, unja o meu carro, pastor. Ai, me dá até um arrepio de mim. Unja o meu carro, mas você comprou, como é que você fez? Ah, pastor, em 60 vezes. Misericórdia. Que nem diz o pastor, é misericórdia. Irmãos, é uma loucura, é um absurdo. E às vezes uma parcela que é quase o salário dele. Se você ganha bem, não ganha, né, tem como pagar, tudo bem, pode tirar em 60. E quantas vezes nós aqui conhecemos o Nelson, sabe? O Nelson, ministro aqui pra gente, que mora lá em Curitiba. Eu admiro o Nelson, mas o Nelson ganha muito dinheiro. O Nelson tem um salário excelente. Mas o Nelson, ele chega para mim e fala assim, pastor, e olha que o Nelson é inteligente. O cara é cabeça, trabalha no Tribunal do Trabalho, Tribunal Federal do Trabalho. Ele chega para mim e diz, pastor, eu estou pensando em trocar meu carro. Aí eu falo assim, tá, mas que carro você quer? Ah, pastor, eu só quero um carro mais novo. Eu até quero comprar novo, mas eu não quero comprar um carro cheio de coisa, porque eu vou pagar muito dinheiro. Mas o Nelson pode comprar. Quando eu comprei o meu, eu falei, Nelson, compra um desse aqui para você, é bom e tal, você toma. Não, pastor, mas eu não posso comprar agora. Depois eu vou comprar. Agora, semana passada, retrasada, ele comprou. Ele trouxe para mim um G ali. Comprou um zero. Ele falou, agora, pastor, eu comprei um zero, tal, vou lá para o seu G. Falei, comprou um carrão, né? Imaginei que ele pode. Aí ele chegou, claro, é um carro novo, mas é um Siena 1.0, rapaz. Eu falei, ah, Nelson, por que você não comprou um melhorzinho? Não, pastor, mas esse aqui tá bom, ele até dá uma economia para mim, olha só. Mas é um homem sábio, um homem que investe no reino, mas investe muito no reino. O salário dele, eu vou só falar por cima, é mais de 10 mil por mês. Ele tem 2 apartamentos em Curitiba, quitado. Aí eu queria que ele comprasse um ali no meu prédio ali. Eu falei, estou fazendo a cabeça dele, acho que ele vai comprar um apartamento aqui na fazenda. Eu estou trabalhando para ele comprar, para ele investir, porque ele investe. Nelson, compre lá, Nelson e tal. Ele falou, então eu vou ver e tal, eu vou comprar. Ele acho que ele já tem quase dinheiro para comprar outro apartamento.
Mas é um cara sábio, um cara que busca a Deus, que faz o seu projeto direitinho, não fica entrando em dívida, não fica entrando em conta para não poder pagar. Não, desde que eu conheço ele foi bem, administrou bem. E muito fiel a Deus, investe muito no reino de Deus. E Deus abre portas para ele, de bênçãos e mais. Então, queridos, aqui diz assim: se você conhece a verdade vai te libertar. Libertar dessas coisas aí, dessas coisas mundanas, dessas coisas de financiamento, de cartão de crédito, isso e aquilo. É tudo fácil para comprar. Hoje a gente vai sem dinheiro lá, a gente sai de carro novo, carro zero, carro não sei o quê, mandam carta para a gente. Eu tenho uma carta do banco lá que toda semana eles mandam dizendo assim para mim: você tem direito a 30 mil reais. É só ligar para nós, está liberado para você comprar um carro ou uma casa. Está entrando. Eu vou querer 30 mil reais. Depois o seu que eu vou pagar lá, né? Do juro. Sabe, querido? Tem lá, você tem 7 mil para você tirar agora. Às vezes até aparece na telinha lá no computador. 7 mil. O zoinho até fica assim, né? Querendo apertar no botão ali. Mas aperte no botão lá para liberar o dinheiro para você ver depois a conta que vem. É tudo fácil. Então, a verdade vai nos libertar dessas coisas. Nós vamos ter, irmãos, de forma diferente. Vamos deitar, vamos dormir, vamos acordar amanhã, irmãos. Eu falei para a Laura, eu precisava comprar uma. Olha, irmãos, eu vou falar para ensinar. Estou aqui ensinando a palavra, os detalhes do que nós vivemos em casa. Laura, precisamos de uma televisão, precisamos de uma antena, porque a nossa televisão lá só dá chuvisco, parece que está chovendo dentro e fora também, porque aparece aqueles pinguinhos assim, porque a anteninha é uma anteninha daquelas do 99 lá ainda, né, para poder. Aí eu fui fazer uma pesquisa e me pediram, estava até o meu genro junto, cadê o Júnior? Então, Júnior, lá atrás, o Júnior estava junto, eles aprendem comigo, leva ele junto. O Júnior ficou empolgado com uma antena lá, mas boa, daí eu fui, vi uma assim, uma era 70, outra era no seu canto, aí teve uma de 200 e pouco, o Júnior falou: essa é boa. Falei: boa, rapaz, 200 estão passando no meu bolso aqui, não é bom não. Daí ele ficou tudo empolgado, tarde eu vou lá ligar, eu fui para casa. Pensei, fiz a conta, falei: não, vou dar 200 por uma antena. Falei: Laura, não vou comprar antena, vou ficar sem antena mesmo. Vai ficar com essa aqui, porque está muito caro ali. Eu não tenho, eu quero viajar agora, eu não quero fazer conta, porque eu quero aproveitar nossa viagem. Agora eu vou fazer quanto tempo? Vou ter que pagar. Não precisa nem pagar lá o 200 hoje, mas amanhã vai vencer. Queridos, é assim que a gente pode viver melhor. Então a gente vai sair, nós vamos para o Rio Grande do Sul, vamos andar bem, vamos ter uma despesa, mas nós não vamos estar devendo. Quando eu voltar, vai ter conta aí para pagar, mas é conta normais. Então eu posso ficar sem antena até, sei lá quando eu vou comprar antena, mas não de 200 é muito caro. Sabe, queridos? Agora, quanta gente que não compra? E às vezes não pode nem pagar o 200 depois. Queridos, então, nós temos que ser libertos dessa coisa. E é a palavra de Deus que vai nos libertar. Por isso que nós temos que buscar onde? Na palavra, na Bíblia, nos conselhos, nas pessoas que já venceram. Eu e a Laura já passamos aperto aí de ficar devendo e fazer conta às vezes errado. Agora não fazemos mais. Agora olha só, olha o que o povo responde para Jesus, no verso 33 lá. Eles falaram assim: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Estão questionando Jesus. Olha só, e nós não somos assim? Nós não questionamos Jesus às vezes com as nossas bobagens que a gente faz, né? As coisas que a gente faz. Aí eles dizem assim: mas nós nunca fomos escravos, como dizes tu, sereis livres. Jesus disse que eles seriam livres se permanecessem na verdade. Eles estão questionando Jesus. Aí veja lá mais no 40, para me adiantar um pouquinho, no 39 e 40, que diz assim: então eles
lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, e que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Abraão não tentou contra Deus, mas esse povo tentava envolver a Jesus, questionando Jesus, por causa de não querer aceitar a verdade. Sabe, queridos, eu fico impressionado, irmãos, com os projetos de família que eu vejo hoje. Tenho falado com muitos jovens, muitos que querem casar, querem namorar. Tem alguns que não têm projeto nenhum. Como é que vai namorar? E eu não sei como é que os pais deixam, na realidade. O filho e a filha namorar sem ter um projeto de vida, sem ter um padrão de vida, sem ter um lugar para morar, sem ter nada. E deixa namorar e de repente vão casar sem nada. Não pode, irmãos. Está fora dos padrões de Deus. Por isso que tem muitos pais chorando hoje, tem muitas mães desesperadas, porque os filhos estão casaram errado, e estão com problema. Alguns já estão até separados, porque não tem projeto de vida, e o pai e a mãe deixam. A culpa é do pai e da mãe, que deixam os seus filhos namorarem, fazer projeto de namoro sem ter condições. Tem uns que nem trabalhando estão, já querem namorar. Tem uns que não terminaram a faculdade, já querem namorar. Irmãos, não pode. Os pais que estão aqui me perdoem se você deixa, mas não pode deixar. Tem que ter projeto. Minha filha, você quer namorar? Como é que é o cara lá? Ele tem projeto, ele é trabalhador, ele está investindo, vai, né, ter alguma coisa. Ah, não tem nada. É um qualquer. Não pode, irmão. Não pode. Por isso, irmãos e irmãs, que muitos casamentos não vão longe. Falta de projeto. Tem meninas que olham para o fulano, ah, mas ele é bonito, mas o cara é vadio. Ele é só bonito por fora, por dentro ele não tem nada. Não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, não gosta de nada. Agora, ah, mas ele é bonito, mãe. Não, e o pior, irmãos. E o pior, sabe o que tem? Por favor, os pais que estão aqui me perdoem, mas eu estou falando a verdade. Diz para falar a verdade. Eu gosto de falar a verdade. O pior é que às vezes o pai diz, mas mulher, não dá. Olha, mulher, não vai dar certo. Mas a mãe, tudo melosa para a filha, não, mas não vai dar. Deixa a menininha, coitadinha, namorar. Coitadinha, que depois vai vir o problema para dentro de casa. Vai vir o problema para toda a família. Ah, mas é só um passatempo. Não tem passatempo, irmão. O El não é. A Bíblia não deixa passatempo. Não pode, irmãos. Os meus jovens aqui, eles sabem da minha posição. E se namorar fora de projetos, se o pai e a mãe concordou, problema do pai e da mãe. Mas aqui dentro é problema meu. Aqui é comigo. Já falei que aqui, se desobedecer, não assume compromisso nenhum aqui dentro da igreja, porque o pai e a mãe podem até deixar errar, mas aqui dentro não deixa não. Aqui é comigo, né? Se eu tenho que, a verdade tem que estar presente aqui. Goste ou não goste, eu tenho que cuidar do povo, porque um dia eu vou prestar conta, claro, irmãos. Eu não posso passar a mão aqui e concordar com esses absurdos e depois eu chegar diante de Deus, Deus vai falar, mas daí? Você era o pastor. Você tinha que ensinar, você não ensinou. Então buscar a verdade dói às vezes, irmãos. Mas precisa ser. E Jesus está sendo questionado por eles lá pelos judeus, mas Jesus não cedeu. Jesus disse, olha, mas Abraão não procedeu dessa forma que vocês estão falando. Vocês estão dizendo que são filhos dele. Né? Abraão não fez dessa forma. E no verso 45, aqui diz assim, mas porque eu digo a verdade, não me crede. Jesus está falando, quem dentre vós me convence de pecado?
Se vos digo a verdade, porque a razão não me credes. Por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Elas estão escritas aqui. E tem pastores, líderes ensinando. Não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aí no verso 47, Jesus está falando. Queridos, tem muita gente que não dá ouvido, até escuta, mas deixa passar. E daí chora. E eu quero que você volte agora um pouquinho. É um versículo pesado, eu nem queria ler, mas eu quis ir lá na frente para voltar agora. Um versículo que eu não gosto muito de ler, mas está aqui e eu preciso ler. Versículo 44 diz assim: Jesus está falando: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou no quê? No que está escrito aí? Jamais ele se firmou na verdade, porque nele não há verdade. No diabo não tem verdade, tem mentiras, tem inverdade, e ele sempre foi dessa forma. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Queridos, a verdade não faz parte do diabo, das coisas dele. A verdade faz parte de Deus. A palavra da verdade tem que fazer parte de quem é de Deus. Porque quem não é de Deus, se desobedece a palavra, é do diabo. É a Bíblia, Jesus está dizendo. E aí não adianta chorar. Se fazemos um projeto, colocamos aqui, se Deus está nesse projeto, nós vamos ter uma bênção enorme. Porque se está dentro da verdade, Deus vai nos dar. Agora, se fazemos projetos sem estar dentro da verdade, achando que Deus vai nos abençoar, Deus não vai abençoar. Porque esse projeto não é dele. E aí, por isso que muita coisa hoje acontece e a gente não sabe por que acontece. Muita coisa está acontecendo nas famílias e a gente não sabe o que está acontecendo. Muitas coisas acontecendo aí fora do mundo, da estrutura, a gente não sabe. A gente fica com uma televisão ligada, fica com um computador ligado, a gente fica com, mas a gente não observa esses detalhes, que as coisas estão acontecendo dentro do projeto de Deus, e que tudo isso um dia vai acabar. Tudo isso. Então eu prefiro andar pela verdade, irmãos. Posso andar mais simples, posso ter o meu carrinho mais simples, posso ter uma casa mais simples, os móveis mais simples, mas andar pela verdade, para que a minha esposa se sinta bem, para que ela saiba que eu sou equilibrado, para que ela possa me ajudar nos meus projetos e os nossos projetos sejam abençoados por Deus, dentro da verdade. Sabe, queridos, é assim a gente vive melhor. E aí Deus vai olhando para o nosso coração e Ele diz: esse eu quero abençoar, porque ele é meu filho, ele é meu discípulo, eu vou abençoar. Eu vou fazer um projeto maior para ele, maior, eu vou dar nas mãos dele. Sabe, queridos, um projeto maior é coisas mais amplas. Quando o pastor Edilon falou assim para mim: Antônio, você vai cuidar de um pastor lá no Paraguai, você vai discipular ele. Mas, e aí falou na frente dele, nós dois sentados assim, falou assim para ele: olha, o pastor Antônio vai te discipular, porque o pastor Antônio sempre foi equilibrado nas finanças. Administrou aqui comigo em Curitiba, foi para a Fazenda Rio Grande, administra muito bem o que Deus coloca na mão dele. Ele é um homem de caráter, então ele vai discipular você, porque você precisa ser discipulado nessa área administrativa. Você precisa ser ajudado, você precisa ser ensinado. Irmãos, olha a responsabilidade que está sobre minha vida, para cuidar de uma igreja, de uma família, de igreja lá no Paraguai, através de ministrar, primeiramente, a administração financeira daquilo que Deus nos dá. Irmãos, quantas e quantas vezes, vocês que chegaram depois,
Quantas e quantas vezes eu e a Laura tiramos do nosso para pôr na igreja, para que a igreja não ficasse devendo? Quantas e quantas vezes nós colocamos finanças nossas para ajudar a igreja, mas nunca reclamamos, nunca cobramos a igreja. A gente fala para ensinar, mas não para cobrar. Nem tem isso no meu coração. Agora, Deus nunca nos deixou faltar nada. Nunca. Até hoje. Até hoje é assim. Se eu sinto de fazer alguma oferta via igreja, eu não dou às vezes direto para as pessoas, eu dou via igreja. Eu trago aqui e aqui, daí a gente libera para a pessoa. É assim que eu aprendi. Você nunca vai me ver dando oferta assim direto para você, mas via igreja eu dou. Sabe, queridos, porque eu sei que Deus quer usar as nossas vidas para abençoar também outras pessoas. No capítulo 16, no versículo 7 de João 16, 7, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Quem vai nos convencer da verdade? Quem? Porque Jesus não está mais aqui. O Espírito Santo. Então, queridos, olha, presta atenção. É através do Espírito Santo na nossa vida que nós vamos ser convencidos da verdade. Não adianta fazer projetos e sonhos e mais sonhos, escrever e vir na quinta-feira e orar e pedir para orar, e pastor para ungir, pastor para derramar óleo na cabeça. Tudo isso faz parte, mas não vai mudar se o Espírito Santo não estiver no seu interior te convencendo da verdade. Se você não deixar o Espírito Santo te convencer que aquilo é verdade. Você até entende, mas você não faz porque o Espírito Santo não consegue te convencer. Você não deixa ele te convencer. Você fala assim: ah, isso é coisa do pastor Antônio. Quantas vezes já ouvi isso? Quantas vezes? Isso é coisa do pastor. O pastor até sabe da minha história, por isso pregou dessa forma. Irmão, que Deus tenha misericórdia de você, porque se eu vir aqui para convencer você, eu estou errado, porque não vou convencer você. Quem vai convencer você da verdade é o Espírito Santo. Quem vai te ajudar a entender que o teu projeto está errado é o Espírito Santo. Quem vai te ajudar a entender que esse é o melhor caminho é o Espírito Santo. Hoje você está ouvindo tudo isso aqui, mas se você sair daqui, não deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você, vai ficar pior para você. Você ainda vai achar que eu estou tudo errado, que você que está certo. Mas se você deixar o Espírito Santo atuar e no teu interior, na tua vida, você vai ver que os teus projetos vão começar a mudar e vão ter a bênção de Deus. E você vai ser abençoado, sua família vai ser abençoada. Irmãos, eu tenho a maior alegria de ter meus filhos junto comigo, porque eles sabem da verdade que eu e a Laura vivemos. Nós não somos perfeitos, não. Nós ainda, de vez em quando, tem umas coisinhas para acertar e tal. Mas, irmão, nós procuramos viver a verdade na nossa vida. Nós procuramos, olha, raramente eu ligo televisão domingo, porque eu preciso estar concentrado nas coisas de Deus. E eu não quero aquele negócio de, até mesmo porque não pega muito bem, né? Mas mesmo se pegasse, não ligaria, porque domingo é meu dia de eu bem aqui para trazer a palavra. Hoje de manhã eu levantei, minha esposa ainda ficou deitadinha lá, eu estava lá lendo a Bíblia, lendo o dicionário e ouvindo música, ouvindo palavras, Senhor, orando, dizendo: Deus, eu preciso ser usado hoje à noite. Não liguei a televisão hoje, não vou ligar, porque essas coisas, quem me alimenta da verdade é a palavra de Deus, não é a televisão. E os meus filhos precisam ver isso em mim, os meus netos precisam ver. A igreja, você que é minha ovelha, precisa ver isso. Quando você for na minha casa, você precisa ver que é assim que vai funcionar. Se você for dormir um dia lá em casa, você vai ver que é dessa forma. Entendeu? Se você for almoçar, você vai ver que é assim na nossa casa.
Nossos filhos não acham falta, porque sabem que lá em casa funciona dessa forma. Agora veja, é o Espírito Santo que me ajuda a entender essas coisas. E o verso 12 diz assim: tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará. Aí no 13, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? O Espírito Santo. O Espírito Santo, aquele que vem para mudar a nossa realidade, vem para dar uma diferença muito grande entre nós. E aí nós vamos crescer, nós vamos ter a bênção, nós vamos transferir essa bênção a outras pessoas, outras famílias. Vamos poder falar dos nossos projetos. Olha, meu projeto foi assim, né? Você vai poder ir lá na minha casa, no nosso apartamento que é novo, que nós estamos morando lá nem um ano, mas nós vamos te contar como é que foi esse projeto, como é que é as coisas. Vocês vão poder saber do meu carro, do nosso carro, como que nós adquirimos esse carro. Esse carro era para ser pago em 2 anos. Eu vou te falar, não faz um ano que está comigo e já nós praticamente pagamos tudo. Tem R$700 para pagar dele só. Estou só segurando para vir a documentação. Quando vir a documentação eu pago a diferença que fala. Não estamos devendo em banco, não estamos. Essa é a diferença. E aí Deus se alegra com a gente. Olha, tem uns obreiros novos aí, tem o Alex para vir para ser pastor. Talvez a gente consagre ele em julho, mas uma das coisas que eu falei para ele, né, e vocês vão poder ouvir isso. Falei, Alex, você só vai ser consagrado se em junho, quando chegar a análise da sua vida lá, entre eu e o Dilon, e os pastores lá, mas mais eu e o Dilon, você vai ser consagrado se não estiver devendo nada para ninguém, para banco nenhum, para loja nenhum. Senão você não vai ser consagrado. Porque como é que eu vou pôr um homem aqui que vai assumir o meu lugar se está devendo lá fora? Você está devendo para o banco, você está pagando juros, você está tudo desequilibrado. Eu não vou poder pôr ele aqui não. Ele só vai ser consagrado em julho ou junho, a gente não sabe ainda, vai ser na festa dos 25 anos, se, quando eu for conversar com ele, mas ele já sabe disso, ele tiver acertado toda a situação dele lá fora, aí ele vai ser consagrado, senão ele não vai ser consagrado. Sabe, queridos? Isso é a verdade. Isso é o que precisa acontecer. E para terminar agora, 1 Timóteo 2, vocês até podem vir para cá que eu quero que cante aquela primeira música, tá? Vocês cantaram hoje. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, versículo 4. Final do versículo 1, versículo 4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos sejam salvos. E todos cheguem ao conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade. Porque é a verdade que vai nos libertar de todo o mal. É a verdade que vai te tirar das finanças desses bancos, dessas coisas aí. É a verdade que vai te tirar. Muitas vezes chega cartinha lá oferecendo coisa para você. E a verdade, se tiver no teu coração, não vai deixar você entrar. Agora, se não tiver, você vai comprar hoje uma coisa, amanhã outra, e quando você vê, você não vai poder pagar. E preste muita atenção no que eu falei. Dentro de 3 ou 4 anos, o Brasil vai entrar numa crise financeira muito grande. E muita gente vai junto. Eu espero que você não seja um desses que vai junto. Porque aí é só a misericórdia de Deus para a sua vida. Porque não tem outra forma. Então eu espero que você preste muita atenção. Faça as suas contas direitinho. Claro, se você vai adquirir uma casa para você morar, claro que você não vai poder comprar em 4, 5 anos, mas você tem que fazer a compra dentro do teu projeto de vida, daquilo que você pode pagar, mesmo entrando em crise depois, né? Senão a gente vai ter problema sério. Eu não quero
e como pastor ter minhas ovelhas com esse tipo de problema. Eu espero que como pastor eu possa ver minhas ovelhas livres disso. Cheguem para mim de pastor Antônio, eu estou livre, olha, eu estou com você, nós vamos continuar fazendo a obra, mesmo que o Brasil entre em crise, mesmo que a fazenda do Rio Grande esteja em crise, mas nós vamos continuar, pastor, nós não devemos, nós vamos levar avante essa verdade, e a verdade que vai nos libertar dessas coisas maldosas. Amém, queridos? Fique em pé, por favor.